Boa tarde. Olá, muito boa tarde. Termina na madrugada deste domingo o horário de verão. À meia-noite, os relógios precisam ser atrasados em 1 hora. E com essa economia de 60 minutos que ocorre em 10 estados e no Distrito Federal, foi possível economizar energia elétrica, já que as pessoas passam a utilizar mais a luz natural. Até a meia-noite do domingo terão sido 126 dias de um sol camarada. Por causa do horário de verão, o estado economizou 0,6% em energia elétrica só na área de concessão da CEE. Parece pouco, mas equivale ao consumo de uma cidade de 40 mil habitantes. Já na área da RGE, que atende a 262 cidades, a economia foi de 0,44%. Números que vão mudar nos próximos dias. Mas o fim do horário de verão não influencia apenas na economia ou no relógio. O nosso corpo também sente as mudanças de se atrasar o dia em 1 hora. O horário faz diferença para as pessoas. Muitas vezes elas se sentem irritáveis, irritadiças, não gostam do horário. O horário de alimentação parece que fica um pouco tumultuado, porque a fome aparece de maneira diferente. Enfim, quem almoça ao meio-dia vai ser 11 da manhã. Da mesma maneira a questão do sono, né? O sono vai aparecer de maneira diferenciada, vai aparecer um pouquinho mais tarde. Então tente já ir desacelerando para conseguir chegar na cama um pouquinho mais cedo. Ok, então a gente já sabe que a troca de horários altera o humor, o apetite. E para algumas pessoas vai além, dá um nó na cabeça. O horário de verão está terminando, a gente adianta ou atrasa o relógio? Não, como é que é a pergunta? Adianta, acho, né? Não, a gente atrasa em 1 hora. Atrasa, a gente ontem estava discutindo sobre isso. Eu me perdi também ontem. Mas agora que a maioria das dúvidas terminou, fica só uma questão: como se acostumar? Para outros, não. Te atrasa. A fórmula pode ser milenar. Aquele fim de tarde, ainda que tem um espaço de tempo que é reservado para aquele ócio com luz em qualquer lugar, num parque como eu estou agora, eu acho isso muito bom. A nova tarifa dos ônibus de Porto Alegre entrará em vigor na próxima segunda-feira. O anúncio foi feito esta manhã pelo prefeito José Fortunati durante a apresentação da nova frota de ônibus. A solenidade foi realizada no Largo Plínio Pérez, centro da capital, onde os 296 coletivos estavam expostos. 37% deles estão equipados com ar-condicionado. Os novos ônibus entram em operação também nesta segunda-feira. A prefeitura ainda não revelou o valor da nova tarifa do transporte coletivo. A Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre projeta o valor entre R$ 3,73 e R$ 3,80. Segundo a IPTC, o preço final resultará de uma média aritmética das propostas apresentadas pelas empresas, a correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de julho até a data do cálculo final da tarifa e o impacto do dissídio dos rodoviários, que fechou em pouco menos de 12%. Uma das principais avenidas de Porto Alegre completa em março 4 anos em obras. Além da Protásio Alves, que corta a cidade, outras avenidas importantes também sofrem intervenções. O ritmo lento das obras causa congestionamento que atinge quilômetros, gastando tempo e paciência de quem circula pelas ruas da capital. Porto Alegre, 6 da tarde. Filas de automóveis se formam em algumas das principais vias da cidade. E são justamente obras de mobilidade urbana que têm provocado engarrafamentos. Os corredores de ônibus em 3 importantes avenidas estão sendo reformados há bastante tempo, o que tem exigido paciência da população. Estou achando um caos isso aí. Faz mais de ano que eu trabalho aqui, eu levo 15 minutos para sair dessa tranqueira aqui, meia quadra. Já faz bastante tempo que está em obra e tudo mais, mas não termina nunca, né? Tá difícil, né? Tá tão amarrado esse negócio aí. Eu gostaria que fosse mais, avançasse mais, né? Essa esquina aqui é um problema. Desde março de 2012, o corredor de ônibus da Avenida Protásio Alves está em obras para a implantação do BRT.
um sistema de transporte que promete dar agilidade aos usuários da capital. A previsão inicial de término era de 18 meses, ou seja, setembro de 2013. Mas 2 anos e 5 meses depois, ainda há o que fazer. O desejo do proprietário desta padaria, que fica bem em frente ao local, é de que a obra termine logo e traga melhorias. Na questão de barulho, é muito ruim, poeira, sujeira, mas acho que na questão da mobilidade pública vai ficar bom para todo mundo. Mas o ritmo parece ser lento. No horário de pico, as máquinas estão paradas. Segundo a Secretaria de Gestão do município, manter trabalhadores à noite, por exemplo, gera custos. E os recursos públicos devem ser otimizados. Além disso, obras em vias de fluxo intenso precisam ser feitas em etapas para não causar impacto ainda maior no trânsito. A boa notícia para quem utiliza a Protásio Alves é que a reforma do corredor está na fase final. Estamos executando os últimos 300 metros, de um total de 7 quilômetros. Estamos hoje atuando entre a Lucas de Oliveira e a Rua Neuza Brizola. Estamos terminando a pavimentação. E a nossa previsão de conclusão é março. A gente realizará a concretagem em início de março e nós temos então um período de cura até que o concreto atinja sua resistência para a gente liberar o corredor. Na Avenida Bento Gonçalves, dos 7 quilômetros, faltam apenas 800 metros de pavimentação. E o término também está previsto para março. Já na João Pessoa, o trabalho vai ser um pouco mais demorado. Nós temos ali o cruzamento da Ipiranga, nós temos a Zenha, então nós também temos que traçar o planejamento da obra, mas também não congelar a mobilidade urbana da cidade. Então nós temos que avançar com a obra, sempre com a preocupação, a regulação da mobilidade urbana. Então esse é um programa mais delongado. O corredor da João Pessoa terminará em final de 16. As obras incluem a troca do asfalto pelo pavimento de concreto, que é mais durável e diminui a necessidade de manutenção. O investimento total dos reparos nas 3 avenidas é de quase 40 milhões de reais. A tarde será de sol com algumas nuvens em Porto Alegre. Não deve chover, faz 33 graus. Mesma temperatura em Novo Hamburgo, onde o tempo fica também parcialmente nublado. Em Tramandaí, nebulosidade variada e termômetros marcando 32 graus. As águas do Guaíba têm 2 pontos impróprios para banho em Porto Alegre. Segundo o relatório divulgado pela Secretaria do Meio Ambiente, 2 trechos da Praia do Lami apresentaram contaminação acima do considerado seguro. Já as 3 praias de Belém Novo são consideradas próprias para o banho. Em outros locais da orla da capital, a SMAN desaconselha a entrada na água por questões de segurança e de saúde. E alerta a população, uma pessoa está se passando por médico para tentar extorquir familiares e pacientes em UTIs. Ele agiu em pelo menos 5 hospitais desde quarta-feira. A Prefeitura de Porto Alegre está investigando e pede que quem for abordado registre o fato na polícia. No Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, o último de 3 casos aconteceu na noite de quarta-feira. A dona Margarete ainda estava com a filha Isabelle, de 3 meses, na UTI pediátrica. O marido, que estava em casa em Sapiranga, onde moram, recebeu a ligação. O homem se apresentou como médico e cobrava R$ 1.400 por exames não cobertos pelo SUS. Ele disse que a nenê estava passando por uma dificuldade e que teria que fazer 7 exames. E que teria que ser uns exames com urgência. E ele teria que, então, pagar esse valor, porque com doença não se brinca e ainda mais com criança. Meu marido entrou em desespero, né? Porque pensou, meu Deus, a minha esposa está lá com ela, não me ligou até agora e vem uma ligação dessa para mim, ele entrou em desespero. Esse falso médico, que disse para o pai da Isabelle que se chamava Luciano, para outros familiares, disse que seu nome era Luiz Cláudio, Luiz Carlos. Ele conseguiu os dados através de uma outra fraude. Ele se fez passar por um médico aqui da Central de Regulação de Leitos da Secretaria Municipal de Saúde e entrou em contato com os hospitais.
é que o setor liga todos os dias para os hospitais da cidade para fazer o mapa de leitos disponíveis. Mas desta vez, o falsário pediu mais. Conseguir a atualização do cadastro dos pacientes, tendo em vista que o motivo seria que estava fora do ar o sistema de informações da Secretaria da Saúde. A gente faz, através das ligações, é atualizar o mapa de leitos, ou seja, saber quantos leitos estão vagos naquele momento e qual a disponibilidade de aceitar transferência de pacientes para aquele momento. E alguma atualização cadastral, atualização de estado de saúde de algum paciente para transferência, mas em nenhum momento a gente pega dados cadastrais ao ligar para os hospitais. Outro caso parecido aconteceu no Hospital Mãe de Deus em janeiro, mas aí o falsário entrava no quarto das vítimas. A princípio, nesta semana, ninguém caiu no golpe e logo os hospitais foram orientados. Da mesma maneira que a gente orientou para que não fornecesse qualquer dado, também orientamos que registrasse a ocorrência sempre que ocorrer a tentativa de extorsão ou a tentativa de se passar pela central de leitos na tentativa de obter qualquer dado cadastral de paciente. A dona Margarete só concorda com uma frase do golpista: com saúde de criança não se brinca. Eu acho que essa pessoa ou não é pai ou não tem coração. Céu parcialmente nublado em Caxias do Sul, faz 31 graus. Em Passo Fundo, o sol aparece entre nuvens e há uma pequena chance de chover à tarde, máxima de 32 graus. Nebulosidade também em Ijuí e possibilidade de chuva, temperatura de 34 graus. Convoque seu Buda, o clima tá tenso. Mandaram avisar que vão torrar o centro. Já diz o ditado apressado, come cru. Aqui não é GTA, é pior, é Grajaú. Sem pedigree, bem louco. Machado de Xangô fazer honrar teu choro. Juzi na mão, soldado do morro. Sem alma, sem perdão, sem jão, sem apavoro. Cidade podre, solidão é um veneno. Daqui a pouco, o programa Porto Alegre LGBT coloca a capital entre os destinos amigáveis à comunidade gay. Com curtos períodos de sol e chuva com trovoadas em Uruguaiana, faz 36 graus. Mesma condição em São Borja, onde os termômetros chegam a 35 graus. Temperatura igual em Alegrete, que terá tempo parcialmente nublado e risco de precipitação. Os pilotos, comissários de bordo e funcionários dos aeroportos aceitaram a proposta de reajuste salarial de 11% oferecida pelas empresas aéreas. O aumento será pago em 2 parcelas, sendo a primeira ainda neste mês e a segunda em maio. Com isso, aeronautas e aeroviários descartam novos protestos, como os realizados no início de fevereiro, que paralisaram diversos terminais pelo país. Hospitalidade sem preconceito. O programa Porto Alegre LGBT ganhou a adesão de mais um hotel, reforçando a iniciativa que colocou a capital gaúcha entre os 7 destinos brasileiros amigáveis à comunidade gay. Uma capacitação sobre boas práticas no atendimento aos hóspedes LGBTs marcou ontem o ingresso do novo estabelecimento ao programa. O hotel tem uma decoração descolada, mas é preciso aqui também debater a diversidade sexual. Os funcionários do estabelecimento participam de um workshop para atender bem o público LGBT. A gente não recebe apenas um público de heterossexuais, enfim. Isso é muito importante para a gente aprender a conviver, a dialogar, a viver no meio ambiente com o público. A capacitação é uma das iniciativas para que o estabelecimento integre o circuito gay-friendly no país. Valéria, que trabalha no local, diz que iniciativas como essa ajudam a diminuir o preconceito. Eu vejo isso como uma luz ao fim do túnel por uma esperança, né?
uma vontade de ambos os lados, uma vontade do empregador de querer ter esse funcionário que é qualificado muitas vezes e da trans de poder se ver ali também nessa situação e ter a dignidade, tão falada dignidade. Qual é o grande diferencial? É o acolhimento, é como esse turista vai se sentir bem recebido, né, na cidade. E por isso identificamos que a principal estratégia seria preparar ainda melhor, né, os serviços turísticos da cidade para receber esse público. Por enquanto, o programa da Prefeitura de Porto Alegre conta apenas com a adesão de 3 hotéis. Mas a proposta é tornar a cidade um dos principais polos turísticos do Brasil para um público ávido por eventos culturais e de entretenimento. Esse hotel no centro de Porto Alegre, com mais de 50 anos de funcionamento, foi o primeiro estabelecimento da capital gaúcha a participar do curso de capacitação. Por exemplo, quando 2 hóspedes do mesmo sexo chegam aqui na recepção do hotel e pedem um quarto com apenas uma cama e de casal, bom, os funcionários já estão treinados para receber bem o público. A Maria Cristina e a Kelly fizeram um workshop em novembro do ano passado. O casal vai ser bem recebido, tanto pelas camareiras, como o pessoal do restaurante, como os garçons, como os recepcionistas. O atendimento é único. E às vezes é preciso tu tomar o primeiro passo, seu primeiro passo corajoso, ainda que sejamos uma entidade de 52 anos, com muita tradição, mas é por isso mesmo que é preciso que essas entidades deem o primeiro passo para que a gente acabe com situações que possam ser conflitantes com a nossa operação. Nós queremos receber bem todas as pessoas. O combate ao mosquito Aedes aegypti continua em todo o país. Hoje no estado foram divulgados números sobre as doenças relacionadas ao mosquito. O Ministério da Saúde já recebeu suas informações. A 7ª semana do ano já termina de forma alarmante. Até agora, o estado já registrou 6 vezes mais ocorrências de casos suspeitos de dengue do que no mesmo período do ano passado, segundo um boletim apresentado hoje pela Secretaria Estadual de Saúde. Em números, isso significa um salto de 178 notificações para mais de 1.000. Mesmo com todas as ações que nós estamos fazendo e com toda essa mobilização que a gente faz aí com as pessoas, mesmo assim nós continuamos aumentando os casos de notificação. Não tem dúvida nenhuma que isso significa que nós temos mais mosquitos, nós temos mais Aedes aegypti no estado do Rio Grande do Sul, nós temos mais municípios infestados e nós temos mais casos de dengue. E se nós temos mais casos de dengue, aquela sempre é preocupação. Quando nós tivermos Zika vírus, isso vai ser muito grave. A situação da chikungunya é ainda mais delicada. Se em todo o ano passado 79 casos foram notificados, só nos 2 primeiros meses de 2016 o número de suspeitas chegou a 63. No caso do Zika vírus, também há um crescimento em relação a 2015, quando foram registradas 30 notificações de casos suspeitos. Só este ano já foram 63 notificações de casos relacionados ao Zika vírus. 13 foram descartados, 1 confirmado e os demais continuam sendo investigados. Mesmo assim, o secretário estadual da Saúde acredita que o Zika vírus ainda não circula aqui pelo estado. Já no caso da microcefalia, que tem como um dos motivos o Zika vírus, o número de notificações este ano chegou a 31. Apenas 1 caso foi confirmado até o momento. Um deles já está confirmado, é uma gestante que ficou doente no Nordeste e ganhou o nenê aqui no Rio Grande do Sul. Temos um outro caso que já foi afastado totalmente e temos 29 casos em investigação. Isso provavelmente se deva a uma situação em que esses casos já vinham acontecendo em anos anteriores, mas não eram notificados. Casos suspeitos de infecção pelo vírus Zika devem ser notificados semanalmente às autoridades sanitárias. É o que prevê uma portaria publicada ontem no Diário Oficial da União. No caso de gestantes com suspeita ou morte possivelmente relacionada à doença, o aviso deve ser feito em até 24 horas. A expectativa do Ministério da Saúde é de que a mudança facilite o acompanhamento dos casos. O sol aparece entre poucas nuvens em Santa Cruz do Sul, máxima de 35 graus. Em Santa Maria, nebulosidade variável com pequena chance de chuva pela tarde, faz 31 graus. Em Cachoeira do Sul, céu parcialmente nublado e temperatura de 33 graus.
Veja a seguir, aberta oficialmente a Festa Nacional da Uva em Caxias do Sul. E o Corso Alegórico, uma representação da cultura italiana no evento. A Polícia Civil desencadeou esta manhã a Operação Cadeira de Ferro. A ação consiste em combater o furto e o roubo de veículos, além da clonagem de placas e da identificação de carros. 18 pessoas foram presas e 5 carros, 3 armas e munição foram apreendidas. A investigação que gerou a operação durou 8 meses. Os criminosos vendiam carros e peças roubadas para fora do estado como forma de pagar mercadorias contrabandeadas. Cidades do Paraná e Santa Catarina serviam de rota para esse contrabando para o Paraguai. Vamos aqui no canal aberto falar de esporte com o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Tudo tranquilo. Sei que vais à festa da uva no final de semana? Olha, quem sabe. É um bom pedido, programa, bom programa, é verdade. Falar em festa da uva, né? O Caxias do Sul Basquete Banrisul conquistou uma importante vitória fora de casa. Foi contra a Liga Sorocabana, nomezinho, né? E o placar foi 74-61. O Caxias segue na briga por uma vaga entre as 8 equipes que vão disputar os playoffs. Na próxima segunda, às 7h30 da noite, o time da Serra vai jogar no centro de eventos da Festa da Uva. Olha que espetáculo, contra o basquete cearense. E do basquete para o judô. A Federação Gaúcha de Judô tem novo presidente. Trata-se de César Cação, que assume a entidade. Ele tem 51 anos de convívio com o judô. É filho do ex-presidente da federação, o grande presidente Manuel Rodrigues Cação, e pai de 3 judocas e também é diretor do departamento de judô do Grêmio Náutico União. E o primeiro evento da nova gestão será neste sábado, a Copa Tramandaí, que abre o circuito estadual 2016. 350 atletas, 19 equipes irão participar do evento, que começa amanhã a partir das 9 horas da manhã no ginásio municipal. Neste final de semana, 13 municípios recebem as últimas etapas locais do Circuito Verão Sesc de Esportes 2016, com disputas em diversas modalidades. As equipes vencedoras participarão da final estadual nos dias 27 e 28 de fevereiro em Torres, tá certo? Ah, e amanhã, convite para você, 2 da tarde, não perca, tem o TVE Esportes. Amanhã foi de céu claro em Bagé, mas à tarde aparecem as nuvens e junto com elas uma pequena chance de chover, faz 35 graus. Mesma temperatura em Pelotas, onde o tempo fica parcialmente nublado. Em Rio Grande, sol e pouca nebulosidade, máxima de 34 graus. Na tarde de ontem foi oficialmente inaugurada a 31ª Festa da Uva de Caxias do Sul. A cerimônia contou com autoridades como o presidente do evento, Edson Nespolo, o prefeito de Caxias, Alceu Barbosa Velho, o governador do estado, José Evo Sartori, e o ministro da Previdência Social, Miguel Rosseto. Os discursos dos governantes salientavam que, independente do cenário político e econômico, a festa era, acima de tudo, um momento de confraternização. 2 horas depois da inauguração oficial, os portões do parque de eventos foram abertos para a comunidade. E com a abertura oficial da Festa da Uva, vem aí os desfiles dos eventos nas ruas de Caxias do Sul. E neles é presença obrigatória um carro que leva as princesas e várias imagens representativas da festa. Na quinta e última matéria da série, Os Sentidos da Festa da Uva, da UX TV, vamos conhecer um pouco mais sobre a história do Corso Alegórico.
Das carroças de bois utilizadas pelos colonos aos carros mecânicos projetados por profissionais. O corso alegórico é um dos momentos mais esperados da Festa da Uva. Comunidade e turistas param para ver o desfile, que resume em arte, envolvimento e dedicação alguns dos símbolos que construíram a história da imigração italiana. O corso alegórico, na Festa da Uva, ele se tornou um elemento fundamental, porque na primeira festa, em 31, foi uma festa de um dia só, não teve corso. Mas no segundo, em 32, depois nos anos 30, ele se tornou a Festa da Uva em si. Depois de 80 anos de festa, mais de 80 anos, ele foi evoluindo muito. E hoje a exigência é maior, porque se tem que dar uma resposta em termos de identidade, de emoção e de que a pessoa se sinta representada pelos figurantes, pelos cenários, pela música, mas também precisa dar uma resposta artística a uma exigência maior, que hoje a tecnologia tudo desafia para isso. Quem vai do desfile quer ver a população, mesmo que exija carros alegóricos bonitos, é fundamental que sejam bem feitos, que as alegorias sejam bem projetadas, bem dimensionadas, para ter um efeito estético, que a música seja bem escolhida, que seja bem feito um roteiro, mas a participação popular dentro disso é o grande conteúdo que dá a identidade do desfile da Festa da Uva. O maior desafio é tentar dizer a mesma história com atualidade. Quem é Caxias? Como é que Caxias se conta hoje? Como é que ela se mostra hoje? Que não é mais uma cidade de agricultura, é uma cidade de alta indústria, é uma cidade de tecnologia. Então, também isso precisa estar presente, ao mesmo tempo que tem que estar presente essa história. O corso alegórico para a Festa da Uva significa um grito de vitória. Está aí uma boa alternativa para esse final de semana, né, Marcelo? A Festa da Uva, que vai até o dia 6 de março em Caxias do Sul. Mais de 1 milhão de visitantes são esperados para essa festa. Mais informações no Jornal Segunda Edição, às 7 da noite. Boa tarde. Boa tarde, vocês ficam com mais imagens do corso alegórico.